pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Roda 10, exatamente às 3h05 da tarde, no dia 20 de abril de 2022. Hoje recebendo Patrick Paut, luthier atuante aqui em Fortaleza. E bom, a gente vai conversar bastante hoje sobre esse mundo da luthieria, da música, como foi esse processo, como foi essa vinda ao Brasil. A gente vai conversar bastante. E para conversar com você, vamos ter João Lucas. E aí, pessoal, boa tarde. Eu aqui, Amando Capalbo e Pedro Linhares. Bom, Patrick, vamos lá começar. Primeiramente, você é francês, nasceu na França. E a partir disso, como foi esse processo migratório para o Brasil? Te contar a história do início. A minha vida sempre foi orientada para a música. Enquanto desde a idade de 14 anos, eu comecei a descobrir o violão e a música brasileira logo em seguida. E eu comecei então a uma carreira de músico, tocando em barzinho, até chegar no ponto de abrir uma loja de instrumento musical em Paris, na capital francesa, que virou logo uma das principais lojas da Europa, e onde eu tive a honra de conhecer muita gente famosa, como Daft Punk, por exemplo, bem conhecida aqui, e muitos outros artistas internacionalmente conhecidos. Isso me permitiu de sentir qual é a necessidade dos músicos, as exigências. São pessoas assim que querem o melhor, então a gente entende logo qual é a necessidade. Em seguida, no final do milênio passado, eu encerrei essa carreira de comércio, instrumento musical, e eu migrei para o Brasil em 2000, na busca de abrir uma produção musical. Eu atuei mais de 10 anos como estúdio de gravação de música, aqui pertinho da Casa Vovô Dedé, e eu comecei a entender que aí não era isso aí a minha praia, como se diz aqui. E eu comecei em paralelo a desenvolver a ideia de abrir uma luthieria. O que é uma luthieria? Então, um local onde a gente vai consertar consertar e fabricar instrumentos musicais. Eu comecei com um projeto muito grande, que é de fabricar um violão sintetizador, violão com acesso à sintetização, que é, vamos dizer assim, o top da tecnologia. E foram alguns anos de pesquisa até dar frutos. Então, 10 anos depois, hoje, faz 10 anos que eu estou nessa área, o nosso mercado abrange o Brasil todo. A gente trabalha com muitos artistas de todo o Brasil, todos os estados, graças à notoriedade que a gente adquiriu pela seriedade e a especialização da gente. Mas quando foi o seu primeiro e também como foi o seu primeiro contato com a música, assim, de fato? Como eu lhe falei, desde 14 anos, tocando e aos poucos adquirindo conhecimento musical. Você começa a conhecer pessoas cada vez mais notórias, e começar a se conhecer, a conhecer o que você gosta e o que você está querendo, e aos poucos você vai descobrir o porquê que você é feito. E aí demorou um bom tempo para eu aprender que eu sou feito para luthieria. E quando foi o contato com a música brasileira? Como foi que ele aconteceu? Qual foi a primeira que você ouviu? Como eu lhe falei, sempre foi atraído pelo Brasil, pela música. Desde 14 anos eu fiquei descobrindo a música brasileira. Nem sabia que era brasileira, escutava música como Rita Lee. Legal. E eu não sabia, pensei que era italiano, sei lá, eu adorava. E eu comecei a me interessar por bossa nova, samba, Baden Powell, Tom Jobim, Astor Gilberto, etc. E Chico Buarque, que é bastante conhecido lá em Paris. Comecei a tocar todas essas músicas brasileiras. Era a minha paixão mesmo, música brasileira, o que eu gostava mais. Por isso que às vezes me perguntam o que você está fazendo aqui. Eu falo assim, eu venho reencontrar as minhas raízes, porque eu acho que era brasileiro em outra vida. Então eu venho me reencontrar aqui, porque é aqui que eu me sinto em casa.
pela música, pelas pessoas, a gentileza das pessoas, dos brasileiros, que é um povo muito acolhedor, um povo diferente. Durante esse processo a gente já viu um pouco de como foi a recepção do povo brasileiro. Mas como foi esse choque cultural, assim, sair da França para o Brasil? Se eu lhe disser que quando eu cheguei no Brasil, comprei uma casa com o que sobrou de dinheiro da Europa, que foi bem pouca coisa, mas aqui é maravilhoso, a gente compra uma casa com quase nada no bolso. E a primeira coisa que aconteceu foi uma vizinha que veio bater na minha porta. Eu fiquei constrangido, pensei o que ela quer. Eu abri a minha porta, ela chegou com um prato de comida e ela falou que quer para mim. Eu não estava entendendo por quê. Ela falou porque aqui é tradição, é para ele desejar bem-vindo. Aí eu pensei, pronto, eu cheguei num lugar diferente, porque no meu país é muito diferente. É um país assim que é muito difícil fazer amizade, é muito difícil assim, solidariedade, ver essa solidariedade que tem aqui. Desde o início que eu cheguei aqui, eu percebi que realmente tem um choque de cultura, sim, mas quem somos nós, franceses, para se sentir superior? Superior de quê? E eu acho que a cultura em si, ela é uma riqueza. E uma riqueza assim, constituída de muita coisa, de arte, de conhecimento, de jeito de viver. E aqui a riqueza musical é extremamente elevada, a gentileza das pessoas. As pessoas são de um grande valor, os brasileiros. E acredito que ninguém é superior de ninguém, nem os franceses, nem americanos, nem alemão. Eu já visitei muitos países no mundo, eu não cheguei à conclusão que um povo é superior do outro, mas que eu gosto do jeitinho dos brasileiros porque corresponde ao meu jeitinho. E por incrível que pareça, é o Brasil que me trouxe mais paz espiritual na minha vida. Então, isso aí é o mais importante para mim. Choque de cultura tem, com certeza, mas é você que tem que encarar positivamente como uma riqueza, porque uma nova cultura que são novos aprendizagens, novas informações que chegam a você e que vem se acrescentar ao que você já sabe e não vai bater com você o que você aprendeu. Não são informações contraditórias, é uma cultura diferente que a gente tem que compreender para se integrar melhor nessa sociedade, sem preconceito, sem incompreensão. A gente precisa compreender os brasileiros para se integrar. E a gente precisa aceitar a cultura daqui, que é diferente. E a partir disso... Só uma dúvida. Você começou a ter contato com a música brasileira muito cedo, né? Aos 14 anos. Então, uma dúvida que me surgiu é quando é que você começou a buscar o significado das músicas que você estava ouvindo? Até então, você não entendia muito, né? A questão do idioma e etc. Então, quando é que você começou a buscar, assim, o significado das músicas, tentar aprender português, que eu acredito que seja bem difícil? Eu não cheguei a fazer isso aí. Eu contava do jeito que eu me escutava, sem saber nada do significado. Sabia nada. E, por incrível que pareça, um dia tem um brasileiro que me escutou, um outro artista assim, me escutou tocar na rua. Ele veio falar português comigo e me perguntou se eu era brasileiro. Eu falei que claro que não. Eu não pronunciava nada certo, mas ele via em mim uma pessoa que copiava perfeitamente a língua e era só isso aí. Até agora nunca busquei. Hoje, claro, quando eu escuto essas músicas, eu contava de um jeito mecânico, eu compreendo perfeitamente, mas na época eu não sabia nada, só sabia eu te amo, saudade, algumas coisas básicas das frases, mas não buscava a compreensão, infelizmente. E como foi assim, esse processo de aprender o português, de vir para o Brasil e ter que se comunicar? Como eu lhe falei, eu tive a sensação de chegar na minha terra. Quando eu cheguei no Brasil, foi uma sensação estranha de ter chegado em casa e de ter me encontrado com o meu eu de outra vida, até ponto que eu esqueci do francês com poucos meses. E eu me senti totalmente integrado na vida brasileira e a língua portuguesa já estava em mim sem nenhuma dificuldade, sem nem aprender. Eu nunca aprendi a língua, foi muito rápido. Então eu sou muito ligado ao lado espiritual das coisas. Eu acredito que eu tenho uma ligação com o Brasil de outro lugar para
ter me integrado tão fácil assim. Patrick, você veio para o Brasil, já começou a trabalhar com música. Como foi assim esse choque cultural na música, no contato que as pessoas têm com a arte no Brasil? Oh, rapaz, que delícia isso aí. Choque de cultura dessa forma. Que enriquecimento para a pessoa de chegar aqui, porque a cultura musical francesa, claro, é bem diferente. As pessoas não são tão autodidatas e as pessoas têm gostos musicais bem diferentes. Mas, como eu lhe falei anteriormente, essa nova cultura para mim foi uma riqueza imensa. Aqui eu gravei muita gente e foi um jeito de aprender rapidamente justamente essa cultura musical das pessoas. O quanto é rico. Eu escutava as percussões africanas na música brasileira, escutava o flamenco, escutava o jazz, a música clássica. Eu escutava porque está na MPB. Todos esses estilos enriquecem, faz parte da MPB, estão dentro do sangue, da alma da música brasileira. A gente pode escutar essa riqueza que tem dentro. Então é uma honra para mim de fazer parte de tudo aquilo, ter gravado tanta gente aqui e conhecer essa cultura, porque não é para todo mundo ter essa chance assim, de conhecer essa cultura. A gente ouviu também um pouco sobre o processo, pela paixão da música, né? Mas como foi assim que você começou a querer consertar e criar novos instrumentos? Foi um acaso total, uma ousadia incrível minha. Foi em Paris, eu tinha justamente essa loja de instrumento musical, eu não sabia quase nada de luthieria. E vem lá uma cantora famosa, que se chama Nazaré Pereira, que é considerada a maior cantora de forró pé de serra no mundo, fora do Brasil. E ela vem com uma guitarra, um violão, desculpa. Na França se chama guitarra, aqui é violão, que estava em 20 pedaços diferentes. Ela falou que pertencia a uma cantora muito famosa brasileira, que está no coma há décadas. E ela me perguntou se eu podia reconstituir o instrumento. Aí eu falei com arrogância que sim, que eu era luthier. E eu não sabia nada de nada, mas já que tinha colocado a mão na engrenagem, não podia dar meia volta. Fiquei escravo das palavras que eu tinha dado. Aí eu falei que iria consertar, eu consertei. Eu não sei como que ficou, mas eu consertei esse violão e foi meu primeiro passo na luthieria. E aí, pelas obrigações da loja, eu comecei a justamente desenvolver faculdade de consertar e ajustar os instrumentos. Mas foi realmente virar luthier de verdade quando eu decidi fazer só isso, me investir nisso daí, trabalhar só luthieria, deixar para lá o restante. E como se aprende? Tem faculdade? É bem interessante essa pergunta, porque se a gente fala dos luthiers de instrumento moderno, e eu acho que de 1000 não tem 10 que fizeram um curso para praticar a profissão. Alguns fazem um curso para aprender alguma coisa a mais, para se aperfeiçoar ou para se microespecializar, mas a maioria não estudaram, fizeram assim, um jeito autodidata, se formaram por eles mesmos. E eu sou um desses que aprendeu por mim mesmo, porque é possível. Não é uma profissão assim que precisa muito conhecimento. E eu tenho uma formação de eletrotécnica, eletromecânica, então a gente aprende o trabalho da matéria, a gente aprende muita coisa de eletrônica, eletricidade, então ajudou bastante, porque pelo menos a minha formação tem alguma coisa a ver com o trabalho da matéria, com a eletrônica, porque hoje eu fabrico circuito eletrônico, captadores. A minha atividade profissional abrange vários domínios, não é só madeira. É muita coisa. Então, essa aí, a formação da maioria dos luthiers, ela é, infelizmente, autodidata. Eu falo infelizmente porque eu acho que é o jeito mais difícil de aprender uma profissão, porque você erra demais, você aprende pelos erros. Eu acho muito melhor de aprender pelos acertos,
Mas como fazer? Para aprender pelos acertos, tem que fazer uma escola. Só que a escola no Brasil, por exemplo, em luthieria, só tem escola para luthieria de instrumento clássico. Uhum. E nesse caso, eu acho que são 3 anos, se não me engano, de escola. Eu tenho um amigo que fez essa escola em São Paulo e me falou que depois de 3 anos dessa sensação que ele ia aprendendo nada. E foram 3 anos. Então é muita coisa. Nós, luthier autodidata, a gente começa aos poucos, sabe, a consertar o nosso próprio instrumento. Depois consertar o instrumento de um amigo, porque confia, claro, ninguém outro confia. E depois a gente vai aprimorando no seu jeitinho com os instrumentos, e se a gente conseguir se destacar, a gente pode então iniciar uma carreira de luthier. E quais são os instrumentos que vocês ajeitam? Qual é o trabalho mesmo de um luthier? Luthier, vamos falar dessa palavra luthier, que é bem interessante. Essa palavra, ela vem do francês, se não me engano, da época medieval. Existia um instrumento chamado luth, em francês, que é o nome lá da tradução. E desse instrumento, quem fabricava o luth era o luthier. E era um dos raros instrumentos que tinha, assim, sofisticado, era o instrumento que existia na época. Então, o nome da profissão luthier foi esse, luthier, pegou em todo lugar, foi luthier. Até no Brasil a gente fala de luthier. A profissão luthierie na França, aqui luthieria, na verdade a gente pode falar também luthierie. As duas palavras estão certas para designar quem conserta ou fabrica instrumento. Então a gente trabalha com todos os instrumentos de corda. Então violino, violoncelo, e principalmente violão, guitarra elétrica, contrabaixo e piano. As pessoas me dizem, piano? Mas peraí, não tem corda em piano. Aí eu respondo, como assim não tem corda? Quase 3 anos para você, tá bom? Quase 3 anos. Tem muitas cordas no piano. Então o piano faz parte da nossa atividade, a gente faz afinação, restauração de piano. A nossa atividade principal é violão com acesso à sintetização. São desses instrumentos modernos que permitem de você tocar violino, piano, bateria, o que você quiser a partir do seu violão. Você não fica mais dependendo do teclado para fazer aquilo. Antigamente era desse jeito, mas hoje a tecnologia lhe permite então de você substituir um tecladista. Substituir entre aspas, porque a gente só tem 6 cordas, a polifonia então é limitada a 6, enquanto no piano a polifonia é muito maior. A polifonia é a quantidade de notas que você pode tocar ao mesmo tempo no instrumento. A polifonia no violão é de 6 ou 7 cordas. Enquanto no piano é muito mais, porque não é só 10. A gente pensa em termos de dedo, mas não, porque você tem um pedal que lhe permite de ter bem mais. Você pode ter uma polifonia quase ilimitada à quantidade de teclas, se você quiser. Então é bem diferente. Mas é isso aí, a nossa especialidade é violão com acesso à sintetização. E você no caso abriu o Patrick Luthier, é isso? Virou a minha marca, é a minha profissão, luthier, e também a minha marca. Essa marca ela é então espalhada no Brasil todo, ela existe em todos os estados, toda a cidade. Já tem gente bem conhecida usando nossos violões, é uma honra para nós, porque é um reconhecimento do trabalho de equipe que é feito com muita precisão e muito amor. Como é feito e por quem é feito esse trabalho? A gente viu agora como se aprende, né, a luteria, mas a gente viu que você deve ter outros ajudantes. Como foi que eles aprenderam? Pois é, eu comecei com um aprendiz, porque eu percebi que 2 braços não seria suficiente, que logo iria ser ultrapassado pelos pedidos. Então eu decidi de formar um aprendiz. E o primeiro critério que eu peço para a pessoa virar aprendiz é: você gosta de tocar? Se a pessoa me diz eu não toco, não, então eu já vou dispensar, porque eu acredito que eu acho que tem que ser o motor da nossa vontade de consertar, e o amor ao instrumento, saber tocar é muito importante.
Então, o primeiro critério é saber tocar um pouquinho. Claro que eu pergunto se a pessoa tem algumas habilidades manuais, porque vai logo em seguida. Mas o primeiro critério é saber tocar, porque conhecer o domínio onde você vai atuar é o mais importante. Se você não conhece o domínio, o que você quer fazer a consertar o instrumento? Você tem que conhecer primeiro, conhecendo como, gostando de tocar. Então, o primeiro critério é isso aí. Então, a gente eu cheguei a contratar o primeiro aprendiz, e logo um segundo, um terceiro, um quarto, eu já estou meio que contratando até meu filho agora, porque o trabalho está muito grande. E aí, uma das estratégias de uma empresa como a minha para ser produtiva, manter preços acessíveis, que é importante nesse momento que está passando no Brasil, que é uma situação econômica delicada. Então a gente precisa permanecer esse preço competitivo. Para permanecer produtivo e competitivo, existe um truque em si que é a microespecialização, ou seja, cada luthier é microespecializado. A gente tem um operador que vai só operar na máquina robotizada, uma máquina chamada CNC, que tem a função de fazer todos os cortes de madeira. Ela vai preparar todas as peças do instrumento, o corpo, o braço, o cavalete, tudo que for preciso, os escudos. Ela vai fazer tudo sozinho, quase sozinho, tem que programar. Então nós temos um operador que a primeira etapa do trabalho. Primeiro não, eu vou dizer que a primeira etapa do luthier, sabe qual é? É a escolha certa da madeira. Que se a gente nunca fala, mas é muito importante saber escolher madeira bastante antiga. Pela temperatura, principalmente, quando ela está quente, a gente já sabe que não tem água. Se ela está quente, é que ela está seca, é que ela está velha. Então, isso aí seria a primeira etapa. Segunda etapa seria não, essa CNC que vai cortar a madeira. A etapa seguida é a lixagem, o preparo das peças para ser colada. E o acabamento, que é a lixagem final para ser direcionado para o pintor. Então nós temos uma pessoa que faz quase só lixar, pensa o trabalho ingrato. E aí depois o pintor, que a gente já sabe o que vai fazer, isso é muito, muito importante a pessoa só fazer aquilo. Porque a pintura é alguma coisa extremamente sofisticada, que pode ser simples se a pessoa faz do jeito certo, mas que pode parecer muito complicado se não sabe fazer. Porque a gente olha fazer e pensa que é simples pintar, mas é uma ciência mesmo, é uma alquimia. A pessoa trabalha com produto quadricomponente. O que é quadricomponente? A gente tem o verniz, a gente tem o catalisador para o verniz para catalisar, mas a gente tem também o diluente para poder ter a viscosidade perfeita. E a gente tem o retardador, porque aqui é muito quente. Então tem que retardar a catalisação, senão ele vai ferver. Então é só para explicar a complexidade do verniz, de uma pintura aqui no Ceará. Não é moleza, é uma ciência mesmo. Então a pessoa é importante, o pintor, ser extremamente bem informado e fazer só aquilo. E eu, Patrick, eu estou na fase final, na fase melhor, que é da montagem, a parte eletrônica também, é porque a gente fabrica os circuitos, os captadores. Eu estou nessa fase da parte eletrônica, da montagem geral, do controle de qualidade, e depois os instrumentos, uma vez terminados, vão para o setor do envio e acabou. E a gente vai enviando assim em todo o Brasil. Então esse é o percurso completo do instrumento, entendendo que o trabalho ele começa no depósito de madeira, a serraria e madeireira, e escolhendo as madeiras certas, passa pela CNC, passa pela lixagem, passa pela pintura e passa pela montagem para depois ser direcionado a envio. Esse é o percurso completo. Caraca, que bacana. E antes de começar o papo, você comentou que o luthier mais antigo vivo aqui no Ceará, ele tem 84 anos, exato, essa informação? Exato, eu sempre falo do seu Marcelo, da loja Jurem, como nosso pai a todos nós, os luthiers, porque é uma figura, sabe? Uma figura mesmo, que eu quero me espelhar nessa pessoa, porque quando eu conheci ele me falou que ele ama o trabalho, quase a lágrima no olho, sabe, chorando. Ele ama tanto o trabalho que ele traz trabalho lá em casa.
fim de semana, com 84 anos, eu penso, meu Deus, eu quero ter nessa idade essa vitalidade para ter essa coragem, assim, essa força, essa possibilidade de trabalhar até o fim de semana. Bom, e eu acho que talvez não é muito bom para a vida familiar, mas assim, eu admiro assim, esse amor que ele tem a consertar, principalmente, consertar os instrumentos. Explicando que a maioria dos luthiers são luthiers de conserto de instrumento ou manutenção. Os luthiers que fazem só fabricar ou que têm por atividade de principal fabricar são poucos, são muito menos do que aquele que consertam. Aqui no Brasil a gente tem muitos luthiers, como é que funciona? O Brasil não é só rico em instrumentista, em cantor, artista de todos os níveis, mas também em luthier. Nós temos uma riqueza incrível de luthier. Todos os estados, principalmente instrumentos de corda. É impressionante a qualidade dos luthiers do Brasil, a diversidade. O quanto eles são muito engenhosos, a maioria não estudaram. Eles estão muito, como que eu posso dizer, sabe inventar coisas. O brasileiro sabe inventar coisas, porque como é um país que as pessoas não têm muito recurso financeiro, é impressionante como o brasileiro sabe dar um jeitinho para fazer igual do americano, mas só que 10 vezes mais barato. E eu admiro isso aí, porque tudo não é dinheiro na vida. O brasileiro me ensinou isso aí, que com imaginação, com boa vontade, a gente consegue fazer assim, um trabalho primoroso com pouco recurso. Isso aí. Depois de tanto trabalhar com música, a gente fez um trabalho bem longo, mas como foi assim se encontrar na luteria? Como foi ver que esse é o seu lugar mesmo, que é o que você ama, a paixão? Imagine que você está numa via rápida que tem 10 vias assim, que você pode escolher. Aí você vai ficar do lado direito porque você acha que do lado direito que você está melhor. Depois, mais lá na frente, só vai ter 8. Aí você pensa, não, desse lado, agora quer dizer, vou ficar do outro lado, lado esquerdo. Aí depois, mais lá na frente, só vai ter 6 vias. Aí você vai se sentir melhor no meio. E assim vai, até chegar só uma via. Então, a minha vida foi assim. Eu comecei na música como músico. Depois comerciante de grande porte, depois produtor musical, para depois compreender que tudo aquilo foi só para me preparar para ser luthier. Eu estava precisando de tudo aquilo, de músico para conhecer os instrumentos, de comerciante para entender o mercado, da gravação para entender realmente a complexidade dos instrumentos, como que eles têm que ser perfeitos, o que as pessoas estão precisando. O que é um instrumento preciso para ser um instrumento primoroso, perfeito, aquele que realmente satisfaz todo mundo, que atende todas as necessidades. Foi também no estúdio de gravação atender o que é um timbre bom do instrumento, o que é um bom captador, um bom circuito eletrônico. Foi no estúdio de gravação. Então, a vida assim, é igual, sabe, uma receita, às vezes a receita de um bolo, você não sabe muito bem o que está colocando de ingrediente, mas no final você vai provar o bolo e ver que finalmente era bom. Então a vida às vezes é assim, as coisas vêm, você não sabe muito bem o porquê, se vai ser útil, mas no final você vai perceber que tudo era útil. A minha formação de eletromecânica, eletrotécnica, tudo veio se acrescentar, são informações complementares para no final dar o que? Dar um luthier. Isso que eu sou, graças a tudo que eu passei na minha vida, nada foi desnecessário, tudo foi útil. É isso aí. E uma das coisas que você passou na sua vida é a sua ambientação na rádio. Você já participou de rádio lá na França? É uma dúvida que a gente teve. A gente falou um pouco antes de entrar no ar, também foi nos anos 80 e alguma coisa, não vou dizer data. Foi no momento que os políticos tiveram a ideia de liberar a frequência FM para quem quiser. E foi uma bagunça terrível, porque em toda a cidade, todo departamento, todos os estados, depois falando assim, da França,
todo mundo estava querendo abrir rádio, não estava nada legalizado, nada organizado, e abrir uma frequência, abrir uma outra. E então foi nessa hora que eu entrei, descobrindo esse novo domínio, apresentando um programa musical, instrumental, lá na França. Então você apresentava? Você apresentava? Apresentava, porque eu, além de tocar MPB, eu tocava também muita música country. E então eu apresentei programa country durante uns tempos para conhecer esse domínio da rádio. Mas como eu falei, a gente faz muita coisa na nossa vida que então, às vezes a gente sabe que não é para nós, mas não é desnecessário, portanto. Não é porque não é feito para nós que é desnecessário, que não é para ter feito. São simplesmente conhecimentos que vão se acrescentando dentro de nós e que um dia vão fazer todo sentido. A gente viu um pouco dessa sua trajetória profissional, começando ali como músico, terminando agora como luthier. Mas o que é que você tocava ali no começo? Qual era o instrumento que você dominava? É exatamente aquele que eu trabalho mais hoje, o violão. Simplesmente. E caminhando um pouco depois de músico, você foi para... Porque quando eu abri o estúdio de gravação, eu tive a necessidade de realizar CD, às vezes com tão pouco recurso, que nem pensava a dividir com outros músicos. Muitas vezes eu olhei para o cachê e pensei, no Patrick, tu vai ter que dar um jeito. Aí eu tive que dar um jeito no teclado, tive que dar um jeito na bateria, na contrabaixo, nas percussões, e o CD saiu. Graças aos recursos tecnológicos que a gente tem hoje, então eu aprendi a tocar um pouquinho de tudo. Mas meu instrumento, primeiro é o teclado, depois é o piano. Como foi essa parte da produção, de entender um pouco dessa produção, que hoje em dia é tão importante para você que trabalha com a luteria, mas como é a produção musical? A produção musical, eu acho que é bem próximo da luteria, alguma coisa que você tem direito de querer fazer aprendendo de você mesmo, porque é uma coisa muito instintiva, é muito simples. Eu vejo como uma coisa simples de construção, de associação, e com conhecimento da música, você pode muito bem ser um bom produtor, sem fazer escola, saber ouvir, para saber gravar, é a mesma coisa do que eu... saber como é feito um instrumento para saber reproduzir ele, a mesma coisa. Somos, na verdade, a gente só faz descobrir as coisas, a gente não inventa nada, a gente só faz descobrir, ou seja, a gente toma conhecimento e a gente consegue copiar o que a gente vê. Sim. Pedro, você toca violino, você já participou várias vezes ativamente com o trabalho de luthier. Eu também, como eu toco piano, já tive que mandar afinar. E é muito interessante ver um pouco sobre o fato de você ter falado do piano ser um instrumento de corda, porque muitas pessoas realmente não sabem e ficam bem abismadas. Quando eu abro assim a tampa da caixa, o pessoal vê, eu toco e o negócio se mexe. Eu tô pensando assim, se a pessoa não acha que é por corda, por que ela acha que é pelo quê? Não sei. Acho que são pessoas como eu que não entendem disso. Então, eu não sei, eu não sou músico, então, sei lá. Sim, a partir disso, que a gente tem um conhecimento musical, porque a gente tá trabalhando com música, você também teve um conhecimento lá atrás. E qual a importância desse conhecimento da música? O que a música traz, assim, de benefício? Benefício para qual? Para luthieria ou não, pessoal. Se eu vejo a música em vários níveis de compreensão. Para mim, a música ela é uma terapia. Uma terapia porque ela permite você se desconectar com o seu presente, reconectar com o passado. Muitas vezes, o conectar com outro você, igual um filme que lhe permite de sair da sua vida e entrar numa outra vida. A música é a mesma coisa. Na hora que você escuta uma música e lembra aquele momento, com aquela pessoa, às vezes aquele lugar, você faz uma viagem no tempo. Nesse momento, o seu cérebro ele vai ter umas férias bem boas, ele vai se desconectar dos problemas. Você pode praticar a música como meditação, você pode escutar para desestressar no trânsito. A música ela é multinível, ela serve para tanta coisa, mas a música, para mim, ela não é só escutar, ela é também praticar. Então, a prática da música também é uma terapia válida para todo mundo. Todo mundo pode encontrar benefício a tocar música, a escutar música. É bem interessante. E
Oi, Oi? vai falar. Não. Não, só continuando, Não, porque mas- complemento. Bom, a gente tem esse contato com a música a partir da casa de Vovó Dedé. Tanto eu quanto o Pedro, a gente, enfim, efetivou mesmo esse contato aqui. E a partir disso, Patrick, conta um pouco qual a importância, na sua visão, de lugares como a casa de Vovó Dedé, que trazem um pouco desse apoio musical. É uma benção. É uma benção. Me dá vontade de chorar de ver tanta boa vontade da dona Regina, que é fundador desse lugar, e seu filho. Me dá vontade de chorar de tanta beleza, tanta boa vontade para ajudar o jovem, para formar o jovem. Que coisa espetacular, essa boa vontade de querer mudar o mundo, de querer ajudar quem precisa, de dar tudo que a gente tem em benefício das pessoas que não têm. E eu vejo tanta amor nessa casa. É impressionante, eu nunca tinha visto um lugar assim na França, desinteressada das pessoas, interessada somente no benefício da população desfavorizada. Eu vejo assim um lugar divino para mim, é um lugar fabuloso, porque os jovens são o futuro da gente, futuro do mundo. E é importante se a gente pode se participar desse novo futuro, e isso que está fazendo a Casa Vovó Dedé, participando do futuro da humanidade, preparando os jovens para essas profissões tão diferentes e privilegiadas que são as profissões assim, do audiovisual, da música em geral. Eu acho fabuloso, sinceramente, e vocês são privilegiados aqui no Brasil de ter esse tipo de estabelecimento. Eu não conheço nenhum lugar no mundo que deve ter, mas é para elogiar mesmo. Elogiar, estou sem palavras para descrever a grandeza desse movimento da Casa Vovó Dedé. Uhum. E você já participou de alguma das produções que a casa faz? Já participou de alguma das Daqui? produções? É, exatamente. Não, eu não tive essa honra, não. Até agora, eu já apenas fiz uns trabalhos de concerto de violão aqui, e só isso aí. Bom, a gente viu um pouco sobre essa trajetória, sobre a sua empresa agora de loteria, e a partir disso a gente viu uma projeção, né? uma progressão muito grande, ela cresceu muito. Como está sendo ver a Patrick Luthier indo para o Brasil todo e tendo instrumentos em várias partes aí, e várias pessoas realmente confiando no seu trabalho, enfim, nos seus produtos. E a partir do momento que você começa a fabricar instrumento, você está se engajando em alguma coisa, porque as pessoas estão dando confiança para você, e a partir do momento que você retribua essa confiança, aos poucos, essa confiança vem se espalhar nas pessoas, e você vem abranger cada vez mais público diferente, mais estado, mais cidade nova. As pessoas comentam, e quando o comentário é positivo, a propaganda se faz sozinha. Eu busco nunca procurar patrocínio, essas coisas. Eu busco sempre que a propaganda seja feita pelos instrumentistas que comprem os instrumentos, porque eu acho que a melhor propaganda do mundo é quando o representante do seu instrumento é o próprio instrumentista, quem vai tocar. Então a gente procura adquirir a confiança das pessoas, honrando o compromisso que a gente tem no momento que a pessoa vai comprar, encomendar o violão, devolver assim, o máximo do que ela pedir, dos critérios de qualidade, da atenção. E isso aí, como eu lhe falei, é nada melhor do que o amor, porque a gente não tem luthier que pensa assim, esse é luthier para enriquecer. A maioria dos luthiers pensa em luthieria sendo uma paixão. E tem que ser assim, porque realmente é uma profissão que não dá para dizer que é uma arte. Eu vejo como artesanato. Mas sim, o artesanato ele mexe também com a acessibilidade da pessoa, algumas coisas que vão além da técnica. A gente viu também que você tem um filho. E eu quero saber quais são as influências a partir desse mundo da música. A gente viu que você colocou ele até para trabalhar, como falou. Como é o mundo da música e do seu filho? Ele está iniciando agora, porque a empresa está cada vez mais necessitando de braço para trabalhar. E agora que ele está começando a colocar a mão na massa, como se diz na França. Mão na massa por necessidade de ganhar seu dinheirinho. E também eu acho bom para o ser humano, para
formar o ser humano, a formação do ser humano, ela tem que se fazer conhecendo o senso dos valores, o valor das coisas, o valor do dinheiro, de poder comprar com suor, e não comprar porque o papai tem dinheiro. Bom, Pedro, você que já teve vários contatos, a gente já teve muito contato com o Luthier, quais são assim, suas principais dúvidas antes da conversa? Como foi esse contato assim que você teve? Porque a gente manda e não sabe o processo, a gente conheceu um pouco do processo. Essa é a questão, é porque, assim, eu já tinha uma ideia mais ou menos, porque o professor que eu fazia aula, ele era luthier, e eu já tive outros casos que eu precisava mandar o violino pro luthier e ele explicava o que tinha que fazer. Então eu tinha uma ideia mais ou menos, não tive muitas dúvidas. Mas eu queria entender como é que você faz para saber, no violino no caso, quando a alma tá fora do lugar, o som, se tá ruim ou tá bom. Isso é muito fácil. A alma ela tem um lugar específico, existe um mapeamento para a gente saber localizar o local exato da alma, que é um lugar estratégico. E a alma ela tem por função de evitar a frente, a parte de trás do violino. Eu vou usar palavras simples de compreender. Evitar o violino se amassar pela pressão das cordas. E essa alma ela vai permitir a sobrevivência do violino, porque sem a alma, infelizmente, o violino iria empenar, iria se autodestruir pela própria pressão das cordas. Mesmo com a alma, o violino é um instrumento do qual a gente tem a obrigação de afrouxar as cordas toda vez que a gente vai passar um certo tempo sem usar o instrumento. Tipo, mais de um dia, 2 dias, 3 dias, é melhor afrouxar, porque ele não tem estrutura metálica, ele não tem uma estrutura resistente, robusta. É um instrumento de tradição secular, necessita esse cuidado. Mas para você saber onde está no lugar, você tem que escutar, tem que medir exatamente a mesma medida para todos. Não, justamente não existe uma assim, medição padrão para todos os instrumentos. A posição da arma, como eu falei, ela é mapeada, é muito tranquila, e se é para colocar ela, a gente já sabe exatamente onde é, não tem onde correr. Agora, o ajuste do instrumento, eu acho que esse é o trabalho que tem que fazer em colaboração com o instrumentista, porque você não pode ajustar um instrumento como se fosse sempre para você. Isso aí não tem o menor sentido para mim. Eu vou sempre buscar informação com o instrumentista, saber, principalmente para violão, guitarra, contrabaixo. Eu vou perguntar qual é o estilo que ele está tocando. E aí eu vou adaptar, então, o ajuste em relação do estilo do músico. Eu vou lhe dar um exemplo. Numa guitarra elétrica, se a pessoa diz, e essa guitarra para mim é só para solar. Solar é para realizar a melodia solo. Então eu vou deixar as cordas mais baixas possível. Mas se a pessoa me diz que é mais para ritmo, batida, aí eu vou deixar mais alto. Então, outro caso, tem músico que só toca alto. Então vamos deixar as cordas mais altas. Tem músico que só toca bem mansinho. Então a gente vai colocar as cordas bem baixas. Entendeu? Entendi. Então o instrumento é uma coisa bem pessoal, né? A gente tá falando de um contato aí do músico com, enfim, esse instrumento. Mas uma dúvida que me surge é qual é o processo, quanto tempo dura o processo da criação de um novo instrumento? Quanto tempo, assim, de dias, como é? Isso aí é bem relativo. Se a gente imaginar uma pessoa só fazer um violão daquele que a gente está fazendo, pode ser que uma pessoa fazendo só aquilo, pode ser que em um mês ele conseguia fazer um. Pode ser, mas a gente não trabalha dessa forma. Como eu falei, somos uma empresa semi-industrial com luthier micro especializado, cada um sua função, então o que a gente procura é trabalhar em série para trabalhar com mais eficiência, mais precisão, mais repetição dos movimentos perfeitos. Então, vamos procurar fazer 6 a 8 violões por mês, mesmo se não for vendido, a gente vai procurar seguir essa meta de 6 a 8 violões por mês, mas todos não são especificamente vendidos. Vocês também fazem piano? O piano, a manufatura do piano, ela é muito diferente de toda outra manufatura de instrumento. A fabricação do piano, ela necessita, se não estou enganado, de mais de 20 profissões diferentes.
Nossa. Caraca. abrange muitas profissões. A gente não pode fabricar um piano. Eu não desconheço pessoas que decidiram fabricar um piano assim do zero. Eu diria que se uma pessoa tenta, ela é muito corajosa e não vai valer muito a pena para ela não, porque ela vai perder muito tempo. Não vai ser interessante, porque realmente, como eu falei, são mais de 20 profissões diferentes para fabricar um piano. Por isso que muitas fábricas de piano fecharam, porque não tem como manter tanto funcionários com uma atividade fraca, tem que ter a atividade plena. E na França, por exemplo, eu ouvi falar que a última marca francesa fechou, não tem mais, porque realmente o mercado não permite muitas marcas de sobreviver, o mercado é muito pequeno. Estou falando dos pianos acústicos, piano de corda verdadeira. Mas é interessante saber que esse instrumento é um dos raros instrumentos que não pode ser fabricado por um luthier, especificamente, só por uma usina de pelo menos 20 profissões destacadas. Sim. E só uma coisa, a gente está conversando sobre esse processo de criação, mas o luthier também faz a manutenção, e tem muita gente que ouve a gente agora na rádio e que trabalha com música, que é músico. Qual é o tempo que essa manutenção deve ser feita? De quantos em quantos meses, dias, como é? Sempre respondo a mesma coisa. Quando você está sentindo necessidade, procure pela gente. Porque um instrumento que tá bem cuidado, ele pode passar anos sem necessitar a presença de um luthier. Mas a pessoa, vamos dizer assim, que quando mais toca o instrumento, mais vai precisar um luthier para poder reajustar o instrumento, porque ele vai acontecer um desgaste natural pelo tempo. Das partes do instrumento que vai necessitar então retificar e reajustar, colocar no estado zero do instrumento. Então eu diria assim, um profissional ele pode necessitar da gente cada mês, cada 2 meses. E mais um amador, eu acredito que uma vez por ano seja suficiente. Uhum. E uma das perguntas que me veio aqui na mente é que com seu trabalho você teve várias oportunidades de ter contato com grandes artistas, grandes pequenos artistas, e eu quero entender se você tem uma memória assim especial sobre um dos artistas que você já teve contato através do seu trabalho, se você já se emocionou a ter contato com alguém e ver alguém tocando um instrumento que você construiu, que você ajudou a perfeccionar e tudo mais. Eu quero saber se você guarda uma memória bem especial aí sobre relação a algum dos artistas que você já teve contato através do seu trabalho. Como lhe falei, quando eu iniciei o trabalho em Paris de comércio de grande porte, eu conheci realmente muita gente muito famosa. E o que mais me impressionava é quando mais a pessoa era famosa, mais ela era humilde. Uhum. Eu fiquei me perguntando, mas por que esse daí? Porque eu pensava que era o contrário. Mas hoje eu sei por quê. Porque a pessoa que é muito famosa não precisa ser orgulhosa, se mostrar. Ela já tem a sua notoriedade. E aí eu conheci realmente pessoas muito famosas, como Supertramp, a banda Supertramp, que na época que eu conheci, nos anos 90, a gente pode dizer que era das primeiras bandas mundiais. E outros artistas que correspondem a um outro tempo, uma outra época, que não era artista brasileira, né? Aí isso aconteceu em Paris. E aqui eu cheguei a fazer instrumento para algumas pessoas conhecidas, como Dudu Nobre. Eu fiz uma guitarra baiana para ele, foi uma honra. Bom, e como a gente pode encontrar a empresa, como é que o pessoal que quer, enfim, encomendar um instrumento, quer fazer a manutenção, pode encontrar a Patrick Luthier? Hoje o melhor meio de divulgação da empresa que se chama aqui no Brasil de boca a boca. Nós franceses chamamos de boca a ouvido, que faz mais sentido. Boca a boca para nós é outra coisa. Então, o melhor meio de divulgação é isso aí, os músicos aconselhando outros a nos conhecer, a conhecer os nossos produtos. É assim que a gente procura divulgar pelo zelo no trabalho, para que volte em dobro. É isso aí. Então, primeiro meio de divulgação é as redes sociais, Facebook e Instagram, com certeza. Bom, a gente está quase... Agora, não é só por coincidência, como você falou de boca a boca, ou boca a ouvido, eu já lhe
acho que eu lhe conheci há um tempo atrás, por causa de um pai do amigo meu que toca também violino. E ele falava de um Patrick Luthier que morava aqui perto e eu não sabia quem era. E por coincidência, você. Eu confirmo, sou eu. Bom, Patrick, a gente está quase encerrando aqui, está quase terminando nosso programa. E para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo, para quem está começando nesse mundo da música, para quem quer, inclusive até no mundo da luthieria, né? Para quem tem esse interesse. Deixa um recado aí para quem está no começo. O recado é sempre trabalhar com muito amor. Saber copiar é uma humildade. Saber copiar. E para saber copiar, tem que conhecer o que a gente está fazendo. Já é bem difícil saber copiar. Depois, pode criar. E na música, que seja você seja um músico ou um luthier, saber copiar faz parte para poder saber criar em seguida. Então, eu acho que o amor tem que ser o motor sempre, o amor do que a gente está fazendo. Deixar de lado a arrogância de pensar que a gente sabe de tudo. Porque a postura de quem vai evoluir é aquele que sabe que não sabe nada e que quer aprender. Ok? Bom, então é isso. Muito obrigado pelo programa de hoje. A gente tem muito a agradecer. É muito legal porque a gente tem um contato com a música na prática. Eu tô ali com o meu piano, o Pedro tá com o violino, mas a gente nunca tem um contato com quem fez, com quem trouxe o instrumento à vida a ele. Então é muito legal a gente estar podendo ter esse contato hoje com esse mundo da luthieria, que é um mundo, de certa forma, tão imerso na gente, mas tão novo, a gente não tem tanto contato assim. Então foi muito bacana entender vários conceitos e entender muitas coisas que a gente realmente fica na dúvida. Então eu agradeço muito, Patrick, pelo dia de hoje, pela conversa. Foi um papo muito massa, foi muito legal. A gente teve muito aqui a aprender e muito a acrescentar, então muito obrigado. E é isso, muito obrigado mesmo por tirar um tempo da sua tarde para participar aqui 1 hora de papo com a gente. Uma das coisas que eu mais admiro, assim, você percebendo na pessoa que você deixou a nos perceber durante esse papo, é a sua paixão pelo seu trabalho, que é uma coisa que realmente é de se admirar, uma coisa que nos inspira. Nós jovens estamos começando agora, você teve uma carreira lá, você começou aos 14 anos, mais ou menos na mesma faixa etária que a gente começou. Então, olha para você e nos ver, sabe? Meio que eu quero seguir também uma carreira de diretor de cinema até o final da minha vida e escrever e fotografar e tudo mais que o audiovisual me permite fazer, me permite produzir. Então, muito bacana mesmo. É uma das coisas que eu admirei bastante você, a sua paixão pelo seu trabalho. E é isso. Muito, muito obrigado mesmo pelo papo de hoje. Eu quero muito agradecer a sua presença e parabenizar, porque é um trabalho muito bonito fazer instrumentos. E muito obrigado por poder contar suas histórias e agora eu entender um pouco de como é feito, um pouco da luthieria e entender como é que é feito a alma, que é algo pessoal, não só no violino, mas em todos os instrumentos, é algo pessoal de cada pessoa, obviamente, né? Então agradeço muito e parabenizo muito pelo seu trabalho, desejo todo sucesso para a sua empresa e espero ver você aqui na casa novamente. Então, estou muito honrado pelo convite e muito grato por toda a equipe da rádio e a dona Regina e a família e os integrantes da Casa Vovô Dedé. Então é isso, muito obrigado, Patrick. A gente vai encerrando mais um programa aqui exatamente às 3h57 do dia 20 de abril de 2022. É isso, muito obrigado, um beijão e até sexta-feira.